Ontem nós estudamos um tema que foi sobre, eu tinha perguntado para você se Jesus é Deus, né? E a forma, a maneira, às vezes as pessoas perguntam, prove pela Bíblia que Jesus é Deus. E muitas vezes a gente tem dificuldade. E quando a Bíblia diz assim, sereis testemunhas, é porque nós temos que ser testemunha do poder de Deus. Quem é Jesus? Então tem alguns versículos que eu quero ler com vocês. 1 João 5,20 fala assim, e sabemos, olha que interessante esse versículo, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E ele nos deu, vou repetir, e ele nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. 1 João 5,20. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que lindo esse versículo, não é? Aqui é bem claro, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Há uma outra referência no livro de Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. Quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé diz assim, eu só vou acreditar que é ele se eu colocar meus dedos nas chagas aonde ele foi, se eu colocar os meus dedos na mão dele, onde ele foi crucificado. E aí Jesus, na semana seguinte, aparece no versículo, João capítulo 20, versículo 27, e Jesus aparece para ele no versículo 27, uma semana depois, e disse para ele assim no versículo 27, depois disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Ou seja, coloca onde foi machucado, onde foi furado. Coloca o dedo, já que você quer colocar, coloca. Não sejas incrédulo, Jesus falou, mas seja crente. E a resposta de Tomé para ele foi, Senhor meu e Deus meu. Quando ele vê, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Né? Quando Jesus aparece para os discípulos, no capítulo 21 de João, os discípulos estão no mar pescando assim, Jesus está na praia e Jesus pergunta para eles, tendes aí, no versículo 5, tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram assim, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco. E lançaram, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E aí Pedro, acho que envergonhado, não sei, se joga dentro da água, né? Porque é o Senhor, é o Senhor. No livro de, eu quero ler os versículos para você, no livro de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, há uma profecia sobre Jesus, sobre o nascimento dele, diz assim, o versículo 14, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem, ela conceberá, e ela dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. No livro de Isaías mesmo, no capítulo 9, no verso 6, diz, porque um menino, ele nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja Deus. Há uma outra referência no livro de Êxodo, diz assim no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente, ele aparece e Deus fala para ele no versículo 9: eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Que linda essa expressão. Diz mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aquela expressão que tem no livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo é o verbo ser, a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo ser é eu sou. Então, quando diz aqui eu sou, esse eu sou se fez carne. O verbo, que é a palavra, diz lá em João 1,14, que o verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, esse eu sou é o Deus encarnado. Por isso que lá em 1 João 5,7 diz: há três que testificam no céu: o Pai, a palavra, ou o verbo, ou eu sou, e o Espírito, e os três são um. Então, essa é a expressão quando Jesus diz assim. É o único livro na Bíblia que fala essas verdades, que é revelada porque o Evangelho de João, ele mostra a divindade de Jesus. Os outros livros, Mateus, Marcos e Lucas, mostram a humanidade de Jesus, Jesus como homem, sobre o seu trabalho aqui na Terra. O único livro diferente é o Evangelho de João, que mostra Jesus como Deus. Por exemplo, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. E ele fala quando questionaram ele no livro de João, capítulo 8, verso 58, quando questionaram ele, que ele está dizendo que ele conheceu Abraão, e aí eles disseram: você não tem 50 anos e diz que já conheceu Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que ele existisse, eu continuo sendo. Por isso que Jesus, lá em Hebreus, fala que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é eternamente o mesmo. E há uma expressão aqui no capítulo 6 de Êxodo, que eu acho linda essa expressão, é maravilhosa essa expressão sobre Deus, no versículo 2 do capítulo 6 de Êxodo, diz assim: falou mais Deus a Moisés. Foi Deus que falou para ele. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E aí ele diz assim: eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isso revela Jesus como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem um outro texto que está lá no livro de Hebreus. É um assunto muito
É importante nós conhecermos e entendermos no capítulo de Hebreus, capítulo 1, o versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus diz assim: por qual dos anjos disse jamais, Deus falando, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Só Deus, quando for ajoelhar diante de Pedro se levanta porque eu sou homem, adora a Deus. E aqui diz assim, que Deus coloca ele, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E diz mais do versículo 8, mas no Filho diz, Deus diz, mas no Filho Deus diz assim, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Louvado seja Deus, né? É interessante que aqui no capítulo 1, no início do livro de Hebreus, que diz assim, o versículo 3 diz assim, o qual, está falando sobre Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, está falando sobre Jesus como Deus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, se nós formos no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4, no capítulo 17 de João, é a oração de Jesus pelos seus discípulos, e ele está falando com Deus Pai, ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora glorifica-me a ti, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos no livro de Efésios 4, versículo 4, do livro de Efésios. Há um só corpo, que é o corpo de Cristo na terra. Há um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. O versículo 5. Um só Senhor. Só existe um Senhor, que é Deus, que é Jesus. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um Senhor só, que é Deus. Há um só Salvador, que é Deus. Há um só mediador, que é Deus. Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo 1, vou voltar lá que esse é um texto muito significativo, que nós já falamos e falamos muito sobre ele, eu já falei hoje e vou repeti-lo. Capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo é esse verbo eu sou. É a palavra. Por isso que a palavra se fez carne. Jesus diz lá em João 6,63, as palavras que eu estou dizendo a você, essas palavras são espírito e essas palavras são vida. E no princípio era esta palavra, esse verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele.
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele quem? No Verbo. Nele estava a vida, no Verbo, versículo 4. Nele estava a vida em quem? Estava no Verbo, na palavra. E a palavra, ela se fez carne, e ela habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E diz aqui no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vamos lá no livro de 1 João, no capítulo 1. Isso aqui é um poema. Esse texto que eu vou ler agora é um poema, né, que João ele escreve no capítulo 1 de 1 João. Ele diz assim: o que era desde o princípio. O que havia no princípio? No princípio era o que era desde o princípio, a palavra, Jesus, era o eu sou. Todas as coisas foram feitas por ele. E o que vimos com os nossos olhos. O que eles viram com os olhos? Os olhos. E o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que era no princípio, a palavra da vida. E a palavra, que é o Verbo, que é eu sou, que é Jesus, que é Deus, ele veio na terra. Louvado seja Deus. Porque a vida, nele estava a vida. Em Jesus, nós lemos lá em João 4. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e nós testificamos dela e nós vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a tua alegria, para que o teu gozo se cumpra. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui nessa versão, na sequência aqui, está escrito assim no título: Deus é luz. Aqueles que andam na luz não têm, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É interessante que aqui, vamos lá no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha. No capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus, né? Quando Deus diz assim, Deus é luz, nós lemos lá em 1 João, Deus é luz. No livro de João 8,12, diz Jesus: Eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz assim, a Bíblia diz aqui: o Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz. Quando diz lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra ela sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. A palavra agiu e houve luz. E diz aqui o versículo que foi Deus que iluminou o nosso conhecimento. Aí se nós formos aqui, lá no livro de Gênesis, que é o versículo que eu falei, no capítulo 1, o primeiro versículo da Bíblia, que lindo, que maravilhoso. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus no versículo 3, haja luz. A palavra falou e houve. Jesus é a palavra de Deus na terra. É a palavra que Jesus fala para o céu, o que você quer? Eu quero ver. Veja, ele não tocou no cara. Ele diz para o vento, vento, aquieta-te. A palavra dele fez o vento ficar calado, porque a palavra é Deus. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Né? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, e veio habitar entre nós. E vimos a glória da palavra, cheio de graça e de verdade. Amém? Feche os olhos, queridos, vamos orar.